Vamos aqui então agora analisar o código-fonte do teste CGI. O código-fonte dele começa com a inclusão das bibliotecas, como eu já havia mencionado anteriormente, CGI.h e malloc, duas das importantes aqui que nós vamos discutir no código-fonte. A primeira parte, logo, a gente começa a ver aqui então a primeira linha de comando cout, que é uma das mais importantes, que é a linha que conversa lá então com o servidor para falar que o retorno da execução dessa aplicação vai ser algo do tipo HTML, certo? Eu começo a imprimir as tags e veja bem, eu dou um cout aqui que imprime o valor de LPZ content len. Então ele fala assim, ó, você enviou LPZ content len bytes de dados contendo os seguintes valores. Quem que é o LPZ content len? O LPZ content len é aquela variável, que é um ponteiro do tipo char, que está recebendo o getEnv content len, que é o retorno aí de uma das variáveis de ambiente, certo? A gente vai ver que dependendo da quantidade de dados que é submetida por requisição, obviamente a gente vai ver aqui um retorno diferente dessa variável LPZ content len. O primeiro passo aqui que a gente começa a utilizar então os recursos dessa biblioteca CGI que foi adicionada é o CGI load. Na verdade, quando uma requisição de um formulário HTML é submetida a um script, né, um executável aqui no caso, o que é submetido para ele é um buffer, né, uma string contendo vários dados, não só os dados preenchidos pelo usuário, mas também como os dados identificadores desses campos, como as variáveis de ambiente. Imagina uma tripa de caracteres bem extensa, contendo vários dados. E se a gente não tivesse um recurso facilitador, como é o caso aqui dessa biblioteca CGI, a gente teria que manipular essa string na unha e sair identificando os campos, os nomes e os dados que são interessantes para a gente manipular. No caso, graças à utilização da biblioteca, a gente tem um facilitador aí nessa manipulação. Quando eu uso o CGI load, eu tenho algumas funções nesse objeto CGI, logo depois que eu carrego ele. Uma delas é CGI getItemCount. O que esse getItemCount faz? Recupera o contador de itens. O que essa biblioteca está chamando de item? Item é um par, value e name. O que é isso? Vamos lá para HTML para a gente dar uma olhada. Aqui está o código-fonte do HTML. Aqui está o primeiro input do nosso HTML. O par item seria um name, né, um identificador de campo, bem como o seu value, que aqui é o value padrão no HTML, mas o value vai ser determinado por um valor digitado pelo usuário no campo, que pode ser, inclusive, pode ser um nome muito bonito, certo? Então o value é o dado inserido no campo, e o name é o identificador do campo. O name é isso aqui? Não. Isso aqui é um label. Vamos lá no HTML? Esse nome ali é esse nome aqui, é um label que está lá solto. O name é o ID do input, é o ID do campo, tá? É esse campo aqui. Coincidentemente aqui são idênticos, mas é o ID do campo, certo? E o value é o valor. Nesse caso aqui, como eu tenho o atributo value para todos os três inputs, eu tenho um value default, um valor inicial que é exibido assim que o HTML é renderizado. Pode ser que você tenha ou não tenha. Se você não tiver esse atributo, você não tem valor default nenhum. O campo ele é exibido inicialmente vazio. Então tá ok. Bom, então se o item é um par name value, a gente agora vai começar a trabalhar esse par. Esse for ele faz o quê? Eu recuperei, então eu tenho um contador que começa de 0 e que vai até menor que o número de itens recuperados no formulário. Esse formulário nosso aqui tem quantos itens? 3. O item cujo ID é name, o item cujo ID é RA e o name cujo ID é tel. Vamos confirmar aqui que a gente está vendo esse nome e telefone, lembrando que isso é um label, e o ID do campo é algo diferente do label que eu estou visualizando. O ID do campo é isso aqui, ó. É o atributo name da tag input. Beleza. Então eu tenho 3 itens, 3 pares. O par item tem o name e o value. O name desse campo aqui é nome, o value é Roberto. O name desse campo aqui é RA, o value é teste2. O name desse campo aqui é tel, o value é teste4. Pegadinha, porque eu alterei ele aqui agora. Ok. Então, logo quando o for vai fazer o quê? Para cada interação desse for, eu vou trabalhar um item, que é um par name e value. Logo que eu entro no for, eu tenho que recuperar o item. Lembra da variável com referência? É a variável que vai e volta.
quando eu passo a variável referenciada, se dentro da função getItem ela recuperar algum dado, ela alterar o valor da variável item, esse valor vai ser propagado aqui para o programa que chamou. Quem que é item, gente? Vamos lá em cima, ó. Item é uma variável do tipo CGI item, que é graças a essa classe, a inclusão dessa classe, que eu posso utilizá-la. Então, o item vai ser o elemento que recebe aquele par name_value. E a função CGI.getItem recupera isso. Para quem? Para o item i. No caso, para a primeira execução do for, quanto que vale o i? O i vai valer 0. Então, ele pega para o item 0. Na segunda execução do for, ele vai pegar para o item 1. Na terceira, para o item 2. Nesse caso nosso, dessa execução aqui, não vai item 3. Por quê? Ele vai 0, 1, 2, porque o getItemCount vai retornar o número 3. E o for roda até i menor que 3. Então, ele vai de 0 a 2. São 3 elementos. São 3 elementos, 3 itens que eu tenho aqui nesse formulário. Beleza. Quando eu recupero esse item, então eu estou recuperando aí o primeiro item, quando o i está valendo 0. Essa variável tamanho é uma variável inteira definida ali em cima também. Vamos olhar aqui. A variável tamanho, ela aqui definida int i e int tamanho, né? O i, o contador do for. A variável tamanho é a variável que guarda um tamanho. Bom, o primeiro bloco, vocês vão ver aqui pelo comentário, ó, esse bloco recupera o ID do campo. Quem seria o ID do campo? É o name. É isso aqui, ó. É o name dos inputs. Eu quero recuperar esses names à medida que eu vou executando aquele laço de repetição, para saber com que campo eu estou lidando. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu uso uma função ali do objeto item, chamada getNameLen. Recupera o tamanho do nome e guarda na variável tamanho. Por que eu faço isso, gente? Bom, na verdade, vocês vão ver que o buffer saída, ele é uma variável de que tipo? É uma variável ponteiro char. Vamos entender esse ponteiro char aqui como de maneira um pouco inadequada, mas que para analogia, para entendimento pode facilitar, como um vetor dinâmico. Ele é um vetor que eu não defino o tamanho, que durante a execução da aplicação eu defino dinamicamente esse tamanho. É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou e recupero o tamanho do nome do campo. O nome do campo aqui, se a gente olhar, o primeiro campo tem um tamanho de 1, 2, 3, 4 caracteres. Já o segundo campo só tem 2 caracteres. Então esse tamanho seria exatamente isso aqui, ó, 4. Veja bem que com a aplicação CGI eu consigo ter uma estrutura tão otimizada que o programa que recebe e vai tratar esses elementos, ele consome menos memória quando eu uso identificadores dos campos com um número menor de caracteres. Quanto maior o número de caracteres que eu utilizar para identificar um campo, mais memória eu vou consumir. O negócio é otimizado a esse ponto. Eu estou alocando, então, o buffer saída, que é um buffer que eu vou utilizar para receber esse dado. Então, eu recupero o tamanho na primeira linha. Aloco memória dinamicamente. O que essa função malloc faz? Essa função malloc é de memory alloc. Eu posso utilizá-la graças à inclusão dessa biblioteca aqui em cima, malloc. Essa função ela faz o quê? Uma alocação dinâmica de memória. Então ela fala assim, ó, aloca para mim aí, sistema operacional, um tamanho X de memória, porque eu vou precisar para guardar um dado. Que tamanho que é esse? É exatamente o tamanho que eu recuperei do item. Então, é o tamanho do name do campo, do identificador do campo. A partir desse buffer alocado, eu faço o quê? Eu recupero um nome propriamente dito. Eu recupero um nome de tamanho e armazeno ele no buffer saída, que foi um buffer que foi alocado dinamicamente, já com um tamanho pré-estabelecido. É como se eu estivesse criando um vetor em tempo de execução para um tamanho exato do campo que veio lá. Se eu crio um vetor de 20 posições e o campo tem 4, eu estou desperdiçando aí 16 posições. Quando eu crio dinamicamente, se um campo tem 3 posições, eu crio um vetor de 3 posições. O sistema operacional tem que gerenciar e armazenar, né, e fazer essa separação do tamanho específico da memória que eu vou precisar naquele momento. Eu não tenho desperdício de memória. Eu tenho uma utilização mais adequada da minha memória. Obviamente que o trabalho de fazer isso aumenta um pouco, mas eu tenho um desempenho maior. Logo depois, eu imprimo o valor de buffer saída. Então eu vou imprimir quem? O name do campo, porque aqui eu estou recuperando quem? O nameLen. Eu estou recuperando o name. Eu não estou recuperando o value do item, eu estou recuperando o name, o identificador do campo.
Bom, logo depois eu dou um free. Da mesma forma como eu posso alocar dinamicamente a memória, eu libero essa memória que foi alocada durante a execução da aplicação. Então, com o free aqui, eu estou liberando o buffer saída. Aquela memória que foi alocada inicialmente está sendo liberada. Esse segundo bloco aqui ele é muito parecido com o bloco anterior. Só que o que ele está fazendo não é recuperar o name do campo, o ID do campo. O que ele está recuperando é o valor do campo. Se a gente olhar aqui, eu tenho a variável tamanho sendo utilizada novamente. Mas aqui, o que eu estou recuperando é o getLen. Veja bem, item getLen. No bloco anterior eu tenho item getNameLen. GetNameLen é o tamanho do nome. GetLen é o tamanho do value. E o tamanho do value vai ser mais dinâmico ainda, porque vai depender do usuário. O usuário pode digitar um nome pequeno, Roberto. O usuário pode digitar um nome completo, Roberto de Oliveira Campos. E assim eu tenho um consumo maior ou menor de memória de acordo com o tamanho do nome, né? As pessoas têm nomes diferentes que têm tamanhos diferentes. E o consumo de memória durante a execução da aplicação para um nome maior vai ser maior. Para um nome menor vai ser menor. Porque isso é feito dinamicamente, de acordo com o tamanho recuperado para esse elemento. Então, se a gente ver aqui, logo depois eu tenho o memory alloc novamente, uma lock de tamanho, só que agora do tamanho do value, do bloco. E logo depois eu recupero o value. E uso o mesmo buffer saída para guardar. O mesmo buffer saída é alocado novamente. Logo em seguida, eu imprimo o valor do buffer saída, dou um free e executo as tags de fechamento do HTML. Se a gente olhar, então, o que eu estou fazendo é recuperando os dados que vieram do formulário nesse for. A cada interação do for, eu recupero um par name e value. E eu imprimo o name e o value do campo. Então, quando a gente olha aqui, ó, e eu dou enviar consulta, o que eu estou imprimindo aqui, ó, nome Roberto, não é porque o campo tem o label nome. Quer ver um exemplo? Vamos alterar ele. Vou abrir o código-fonte. Vou abrir o código-fonte que está lá no meu www. Então, vou abrir aqui o íconezinho do Apache. Vou lá no www, vou no cgi.htm. Vou abrir ele com um bloco de notas. E aí, o name do primeiro campo é nome, não é? Eu vou deixar só ME. E vou salvar. Vou voltar aqui para o HTML, que está sendo chamado do localhost CGI. Se eu der um F5, não mudou aqui, porque isso aqui é um label. Mas se eu visualizar o código-fonte, eu vou ver que aquele input tem o name ME. Se eu executar a requisição, sem ter alterado o script CGI que está lá já compilado, ele vai imprimir aqui ME, digite algo. O digite algo é o valor que estava aqui no primeiro campo. Então, o que ele está imprimindo aqui é o name, é o identificador dos campos e o conteúdo dos campos, bem como a quantidade de dados que foi enviado, que está recuperando daquele LPZ Content Len. Está lembrado lá? O LPZ Content Len é aquele campo do começo aqui, ó, LPZ Content Len. Então, vamos ver aqui que agora eu tenho 33 bytes de dados. Vou pegar um nome maior aqui, ó, só para a gente ver um exemplo da quantidade de dados quando um nome é maior. Então, estou pondo meu nome aqui. Roberto de Oliveira Campos. Vou pôr o nome completo, não. Quando eu dou enviar, agora eu já tenho 48 bytes de dados. Se eu tivesse colocado só o meu primeiro nome, eu tenho uma quantidade de dados que é enviada menor. E, obviamente, quando eu aloco as variáveis para poder receber e imprimir esses dados, o consumo de memória é reduzido de acordo com o tamanho. Então, ele é otimizado para o tamanho específico. Então, a gente viu aqui a execução do teste CGI, que envolve dois arquivos, basicamente. O executável é gerado a partir da compilação do teste CGI, que é colocado em qual diretório? No diretório CGI bin. Se a gente estiver usando o WAMP server para fazer esse teste, vai ser esse caminho aqui, ó, CWAMP, bin, Apache, Apache 22.11, CGI bin. Nesse diretório eu vou pôr o executável, o resultado da compilação do código-fonte que está disponível para download. E no diretório www, que é o CWAMP www, eu vou pôr o meu arquivo HTML. Para fazer o teste, eu vou chamar o localhost http://localhost cgi.htm. Quando eu envio a consulta, ele já faz a requisição para quem? Para o teste cgi.exe, que vai executar, né, o código, o executável foi gerado a partir desse código-fonte que a gente acabou de dar uma analisada agora. Então, esse código aqui, ele recebe os dados de um formulário e os exibe, certo?